Nessa manhã nós gostaríamos de ministrar juntos, o Rony e eu, uma palavra ao seu coração. Estamos muito felizes de você estar aqui hoje para a gente poder compartilhar, entregar aquilo que Deus tem para falar ao seu coração. Amém? E eu gostaria de ministrar junto com o Rony sobre um tema que é muito proveitoso para nós. E o tema é a travessia dando um novo significado para a vida. A travessia dando um novo significado para a vida. Esse tema é um tema interessante porque todos nós estamos fazendo uma travessia. A gente está passando, a gente está dando continuidade, a gente está caminhando. Há um processo que nós estamos vivendo, todos nós. Estamos aqui hoje, nessa manhã, você que está nos ouvindo aí, através dos canais digitais, Sal na Rede, etc. Nós estamos passando por um momento e vivendo uma travessia. E eu quero basear essa palavra que nós vamos ministrar ao seu coração nessa manhã, na nação de Israel e a travessia que eles fizeram, que os libertou para uma nova vida, depois de 400 anos como escravos no Egito. E Deus os liberta para uma vida nova. Então, a meditação que nós vamos fazer, depois você pode acompanhar na sua casa e pegar os detalhes dessa história no livro do Êxodo, a partir do capítulo 20. E aí, você pode avançar, se quiser ler, até o final do livro de Êxodo, você vai ver os detalhes dessa trajetória que nós vamos compartilhar com você. Quanto é interessante, o quanto essa história é viva e ela fala comigo e com você ainda hoje, aqui e agora. Amém? Então vamos contextualizar a palavra de Deus para que ela fale com você. É interessante que Deus liberta a nação de Israel. Quando nós acompanhamos essa história linda, que Deus, depois de 400 anos, Deus havia feito uma promessa a Abraão, que depois de 400 anos, ele libertaria o seu povo da escravidão. E aí Deus envia Moisés e liberta o povo de Israel daquela situação de viver como escravos. E a história diz que saíram do Egito cerca de 2 milhões de pessoas. Só homens adultos em idade não muito avançada eram em torno de 600 mil. Então a gente calcula em torno de 2 milhões de pessoas saíram do Egito e foram em direção à Terra Prometida. Mas eu quero começar fazendo uma reflexão com você sobre 2 pontos importantes na mensagem. Eu já gostaria de entregar isso agora. O primeiro medo que a nação de Israel teve que vencer foi o medo de morrer. Eles tiveram que vencer o primeiro medo, o medo de morrer. Enquanto houver medo da morte, a vida não se manifesta. Esse é o ponto de partida da nação de Israel e é o ponto de partida das nossas vidas. A gente precisa perder o medo de morrer. É uma coisa interessante, Deus tira a nação de Israel do Egito. Quando o faraó, pela presença de Deus, percebe o que ele havia feito, porque Deus havia endurecido o coração de Faraó, mas depois que a nação de Israel sai, ele percebe o que ele havia feito e falou, mas o que nós fizemos? Nós deixamos todos esses escravos ir embora, vamos buscá-los de novo. E a Bíblia diz que só de carros, bigas, do exército do Egito eram 600. E Faraó vem com seu exército atrás de Israel. Só que eles já haviam chegado às margens do Mar Vermelho. Quem estava na retaguarda do povo olha para trás e vê um poeirão se levantando. Como eles eram escravos, eles reconheceram que aquele era o exército do faraó que estava vindo atrás deles. E a Bíblia diz que eles ficaram com medo, clamaram ao Senhor apavorados. Então eles estavam na frente o Mar Vermelho e atrás o exército de Faraó. E eles olham para Moisés e falam assim, foi por falta de sepultura que você trouxe a gente para cá? Não tem sepultura suficiente lá em Mênfis, na capital, ou em alguma outra cidade do Egito para você sepultar a gente? Era melhor ter ficado lá como escravo do que morrer aqui agora no Egito. Deus leva a nação de Israel a vencer o primeiro medo para avançar, o medo de morrer. É o medo de morrer que nos prende na essencialidade da autopreservação. E quem tem um sentimento de autopreservação exacerbado, elevado, não avança em entregar a sua vida. É o medo de morrer, é a autopreservação que leva Pedro a dizer para Jesus, não, nada disso te acontecerá. O mestre, isso não vai te acontecer. É a autopreservação que leva a gente a não tomar a nossa cruz, é a autopreservação que leva a gente
a viver uma vida para nós mesmos. É a autopreservação que leva o grão de mostarda a não ser lançado à terra. É a autopreservação que leva o grão de trigo a não ser lançado na terra, para que em morrendo ele gere outras vidas. Nós precisamos morrer para nós mesmos se nós quisermos avançar numa caminhada em direção ao propósito de Deus. Nós precisamos morrer para nós, para a nossa vida, para o nosso egoísmo, para o nosso eu. Quem tem medo de morrer e não se lança, não vive a eternidade. Não experimenta o melhor de Deus. Foi por isso que Jesus falou sobre tomar a sua cruz. Foi por isso que Jesus disse que quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor dele, esse a encontraria. Jesus estava dizendo o seguinte: o primeiro passo para se libertar de uma mente escrava é perder o medo da morte. E aqui eu não estou falando, irmãos, sobre a morte literal. É a morte da autopreservação. É a morte de poupar a si mesmo. É a morte de não se entregar para viver os processos de Deus e viver os processos de Deus um pelo outro. É a morte de um marido não querer se entregar, morrendo para si mesmo, pela sua esposa, pela sua casa, pelos seus filhos. É a morte de um povo que teria que morrer para si mesmo como escravos para nascer para uma nova vida, para significar um novo lugar para onde Deus estava levando eles. Então o primeiro medo que nós temos que perder é o medo de morrer. Nós temos que perder o medo de morrer. Nós temos que nos lançar e dizer: nós não temos mais medo da morte. Porque a Bíblia diz que nós somos entregues à morte todos os dias por amor de Cristo. Então, nós estamos avançando o tempo todo nele e por ele. Jesus nos ensinou que nós temos que perder o senso de autopreservação, perder a condição de poupar a si mesmos. É uma coisa tão interessante, Rony, que Jesus disse para Pedro que quando ele aborda Jesus, Jesus falava da crucificação, que ele morreria. E Pedro falou assim: de jeito nenhum, mestre, isso vai te acontecer. Jesus olha para Pedro e fala assim: afasta de mim, arreda Satanás. Porque Jesus na hora entendeu que não era Pedro em si que estava falando aquilo, que era o diabo que estava falando através de Pedro, sugerindo que Jesus se poupasse. Nunca foi de Deus que a gente se poupasse. Porque quem poupa a si mesmo, quem se preserva, não conhece o propósito de Deus, não se lança em lugar nenhum. O segundo medo que eles tiveram que vencer foi o medo de não ser sustentado, é o medo da subsistência. Porque olha só, aí Deus faz um grande milagre, atravessa eles para o outro lado do Mar Vermelho. Aí a Bíblia diz que foi uma festa, que Miriam liderou as mulheres e que fizeram danças e cantaram e fizeram um cântico ao Senhor, com dança, com música, tocando tamborins, e Miriam, a irmã de Moisés, liderando ali aquela música, aquele momento extraordinário. Mas depois o mar fecha e eles olham para trás. Agora não tem jeito de voltar. O que estava à frente era apenas um deserto. Agora eles tinham que enfrentar um segundo medo. Esse é um medo recorrente e presente até os dias de hoje. Essa palavra é muito contemporânea. A gente tem medo da subsistência. Quando Deus nos lança num propósito, quando Deus te impulsiona, te alavanca para você cumprir um propósito, nele você vai seguramente enfrentar o medo da subsistência. E Deus faz com que a gente passe por isso, para que a gente cresça e que a gente confie que Ele que provê tudo. Quando você começa a andar com Deus, tem que vencer o medo de morrer. Enquanto você tiver medo de morrer, você vai se autopreservar, vai se poupar, você não vai se lançar. Quem não se lança, não alcança. Quem não se lança, não germina. Quem não se lança, não produz. Não multiplica. Morre sozinho. Mas tem um segundo medo que a gente precisa vencer, é o medo da subsistência. Foi por isso que logo após passar para o outro lado, eles começaram a murmurar por causa de água. E olha que interessante, eu estava acompanhando de novo essa história. Depois de passar o Mar Vermelho, eles ficaram 3 dias caminhando sem água no deserto. Até que eles chegaram num lugar e as águas eram amargas. Por isso eles chamaram aquele lugar de Mara. Que as águas eram amargas. E Deus manda Moisés pegar um pedaço de madeira, jogar na água, e a água se tornou doce, potável, pronta para ser consumida. Deus os fez caminhar por 3 dias. 3 dias é o processo de ressurreição. 3 dias é o processo para nascer para uma nova vida. 3 dias é o processo de ficar e vencer a corrupção interna de si mesmo. Foi por isso que Jesus ressuscitou ao
terceiro dia antes do seu corpo ver a corrupção. Então eles estavam caminhando com Deus, eles vencem o medo de morrer, e agora Deus falou assim: vocês vão ter que confiar em mim. E no terceiro dia eu vou dessedentar vocês, vou dar água para vocês beberem. Inevitavelmente nós temos que vencer o medo da subsistência. Foi por isso que Jesus falou assim: por que vocês ficam preocupados com o amanhã? Por que vocês se preocupam com o que vocês vão comer? Por que vocês se preocupam com o que vocês vão vestir? Por que vocês estão preocupados o tempo todo? Parecendo que eu não posso cuidar de vocês. Então nós precisamos vencer esse medo da subsistência. Amém, irmão? Vença o medo da subsistência. Você não precisa se preocupar. Quem garante as condições para você cumprir o propósito de Deus é o próprio Deus. É o seu Pai. Deus já havia preparado todas as condições da terra prometida, mas o povo, como estava, não poderia Deus representar a Deus naquele lugar. Deus não deseja ser conhecido pelos seus feitos. Quer ser reconhecido pelos seus feitos. Ele quer ser conhecido na sua natureza. Talvez você está preocupado com coisa que já está pronta. Talvez você está preocupado com coisa que já está pronta. Você está gastando o seu tempo. Você está gastando a essencialidade da sua vida com aquilo que você não deveria. Porque tudo que Deus projetou para você já está pronto. A terra estava pronta, as condições estavam prontas. Israel achava que Deus seria reconhecido pelos seus feitos, mas Deus queria ser conhecido na sua natureza. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas hoje, nesse tempo. Nós temos o hábito de pensar que Deus Obrigado, vocês estão me ouvindo aí no fundo? Então, né? Nós temos o hábito de pensar que Deus quer ser glorificado nas nossas vidas por seus feitos, a manifestação do seu poder. Nós temos que vencer, irmãos, isso que Israel pensava, que Deus seria glorificado pelo seu poder. Mas a partir daquele momento, você observa que os sinais agora não aconteciam como aconteceu lá no Egito. No Egito, Deus demonstra poder com as 10 pragas. No Egito, Deus demonstra força, grandeza. Mas depois que o mar é aberto, eles atravessam para o Egito, agora a coisa muda. Agora o pão amanhece ali sobre a terra, sobre a relva, o maná, e eles pegam. Aí a codornize, as codorninhas aparecem lá para eles comerem a carne. Mas agora não tinha mais aqueles sinais miraculosos, extraordinários. Porque Deus queria desenvolver e educar seus filhos numa relação durante a travessia. Deus quer te educar. Ele quer sentar à mesa com você durante a travessia. E às vezes nós estamos esperando manifestações sequentes de poder, de poder, de poder. Passou o Mar Vermelho, Deus falou assim: agora é entre nós. Agora não tem mais os egípcios. Agora vocês não são mais escravos. Agora é entre um pai e os seus filhos. Agora vocês vão me conhecer e eu estou conhecendo vocês. Então nós vamos deixar o poder de lado. E o que vai ficar em voga a partir de agora é a nossa relação. Quantas vezes a gente vive Deus chamando a gente para sentar na mesa e a gente falando poder com Ele? Deus querendo ter um momento com a gente no sol quente, escaldante de um deserto. Falou: vamos conversar? Está quente, né? Mas continua caminhando. Daqui a pouco tem água para dessedentar sua sede. E você fala assim: o senhor podia fazer uma tenda. Que tal fazer um milagre? Irmãos, Deus podia ter feito uma coisa que a gente viu na história do Aladim, um tapete mágico. O que você acha da ideia? Hein, Arthur? Um tapete que caiba 2 milhões de pessoas. Moisés, feito de areia, coisa mais linda, trabalhado. Deus falou assim: sobe aí. O tapete flutuava e levava o povo para a terra de Canaã. Que tal? Inclusive podia ter feito isso passando por cima do Mar Vermelho. Ele tinha poder para fazer isso ou não? Mas fez. Não fez para que Israel experimentasse a relação com Deus na sua plenitude, na sua profundidade. A gente precisa pensar sobre isso. É uma coisa que nós precisamos estar sendo provocados nessa manhã. Uma terra que mana leite e mel não transforma pessoas em filhos de Deus. Tanto que havia ali um povo que Deus fez questão de expulsar. A gente acha que
Se Deus colocar a gente numa terra que mana leite e mel, todo mundo vai ver que a gente é filho de Deus, porque a gente acha que quando Deus manifesta o seu poder, a sua bondade, a sua graça e o seu favor sobre nós, então, nisso nós seremos reconhecidos como filhos de Deus. Mas interessante, já tinha um povo naquela terra. Os cananeus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, estava tudo lá. Deus falou, vou expulsar esse povo que já estava na terra, mas que não dignificava a terra. Deixa eu dizer para você, não é o sinal da bênção que vai fazer as pessoas reconhecerem que você é um filho de Deus, é a sua natureza. Porque você pode estar nos dias mais difíceis da sua vida e alguém olhar para você e falar assim, está aí um verdadeiro filho de Deus. Não é pelas condições geradas que nós somos reconhecidos como filhos de Deus, é pela tradução, pela manifestação, pela entrega da sua natureza. Porque tem muita gente que nunca manifestou a vontade, a glória, o poder de Deus e é cercado de coisas boas, de condições favoráveis. Tem muita gente que não manifesta Deus e tem condições favoráveis para fazer o que quiser, onde quiser e como quiser, mas não manifesta e nem traduz aquilo que Deus é. Então a nossa luta não é para se reconhecer o favor de Deus em que Ele nos abençoando nós sejamos reconhecidos como filhos, mas é para que a gente consiga traduzir quem Ele é. E é exatamente isso que a travessia faz com a gente. Sabe o que a travessia faz com a gente, mano? Ela chama a gente para perto de Deus e Deus vai ensinando a gente nos processos. Deus vai nos transformando, vai nos mudando, se relacionando com a gente de maneira que a gente vai se tornando aquilo que Ele deseja de nós para que a gente cumpra a sua vontade. É simples assim. Uma das coisas que Deus tem falado comigo é que a travessia expõe as nossas vulnerabilidades. Você permite que as suas vulnerabilidades sejam vistas? Ou você esconde as suas vulnerabilidades? Saiba de uma coisa, Deus vai nos levar no processo da travessia a um lugar onde nossas vulnerabilidades são expostas. Não é o diabo, é o próprio Deus que vai nos levar a um lugar onde as nossas vulnerabilidades. Quando Deus leva a nação de Israel, presta atenção, Ele coloca aquele povo numa situação de exposição extrema. Zero condições. Depois que o mar se fecha, eles olham para frente e falam assim, nós somos 2 milhões, tem entre nós crianças, idosos, não tem roupa, não tem comida suficiente para esse tanto de gente, não tem água, como é que nós vamos viver? Deus gera condições extremas e aí há um texto que diz assim, o Senhor falando para a nação de Israel, eu te fiz passar pelo deserto durante todos esses anos para que você soubesse o que está no seu coração, se você me obedeceria ou não. É no processo que Deus nos provoca para que as nossas vulnerabilidades sejam expostas. Não adianta a gente querer esconder, irmão. Se a gente começar a querer esconder, Deus vai apertando, 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 para que a nossa vulnerabilidade seja exposta, para que a gente seja exposto. E não, vou falar uma coisa para você, não tem nada de errado nisso. Nada de errado nisso. Está tudo certo. Você precisa permitir que as suas vulnerabilidades sejam expostas, inclusive, sendo expostas, que elas sejam trabalhadas. Só assim para sermos o quê? Trabalhados segundo a vontade de Deus. Deus falou uma coisa comigo e eu quero compartilhar uma coisa com você sobre o poder. Nem sempre o seu poder se manifestará, embora sempre esteja. Mas seu amor, sua bondade e sua misericórdia sempre estarão, mesmo que o seu poder não se manifeste. Deixa eu te falar uma coisa, nem sempre o poder de Deus vai estar à sua disposição. Essa semana, estamos passando uma situação lá em casa. Está além do nosso alcance. Uma questão de saúde. É uma situação em que Deus poderia fazer um milagre agora, se Ele quisesse. Mas tudo está caminhando para o processo normal. O poder de Deus está. Ele só não está manifesto.
Nem sempre Deus vai usar o seu poder para resolver nossas questões. Mas uma coisa eu posso garantir a você: sempre estarão presentes o amor, a sua misericórdia, a sua graça, a sua bondade. Vai ter momentos que você vai experimentar o poder de Deus, e Ele vai fazer isso para mostrar para você que Ele está. Não é para que você o adore pela manifestação do seu poder, é um presente, tá? Mas vai ter momentos na sua vida que o poder não estará. Ele não vai se manifestar. E quando o poder de Deus não se manifestar, não se desespere. Quando o poder de Deus não se manifestar, não volte. Avance, caminhe. Porque ainda estarão presentes o seu amor, sua bondade, sua fidelidade e a sua misericórdia. Nós precisamos ter nossas vidas transformadas nisso. Que nem sempre o poder de Deus estará. Eu estou te dando um recado de Deus agora, para você que está aí olhando para mim aqui. Nem sempre você vai experimentar o poder de Deus. E nessa situação que nós estamos passando, nós nos rendemos ao Senhor e dissemos: Senhor, se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Se o Senhor não quiser fazer, o Senhor pode usar o processo normal, natural, nós nos submeteremos à sua vontade. Porque se Deus quiser manifestar o poder dele, Ele manifesta. Mas se Ele não quiser, não há dúvida de que nós já estamos experimentando o seu amor, sua bondade e a sua misericórdia. Estão sempre presentes na sua vida e na sua casa. Nós precisamos entender um pouco mais sobre isso. Eu quero passar talvez para o ponto alto da mensagem agora, vou deixar o Rony falar também. Mas eu gostaria de falar sobre por que Deus quis desistir do povo. Na travessia, Deus quis desistir do povo. Mas por que Deus quis desistir do povo? Alguns vão dizer que foi por causa do bezerro de ouro. E foi. Mas não é pelo motivo que a gente acha. Eu já vi pastores, inclusive líderes, falando que Deus ficou muito irritado porque era o bezerro. Não, Deus não tem nada a ver, e nenhum problema com o bezerro. O bezerro de ouro nunca intimidou Deus. Pensa, Rony, se Deus estava preocupado com o bezerro feito por eles no meio do deserto. Não era essa a questão. Eu quero meditar com você sobre isso, sobre por que Deus ficou irado com a nação de Israel. Presta atenção no que Deus vai entregar para você agora. Por que Deus ficou irado? E lá no monte, Deus vira para Moisés e fala assim: desce, porque o povo que você tirou do Egito está se desviando lá. E quando Moisés chega lá embaixo, vê aquele pampeiro, dança, festa, e eles haviam feito um bezerro de ouro. Por que Deus se irou contra eles? A questão é essa. Será que foi por causa do bezerro? Será que Deus ficou intimidado com o bezerro? Falou assim: ó, vai que eu desço lá e de repente esse bezerro vai me intimidar de alguma maneira. Deus ficou irado contra a nação de Israel porque eles desvirtuaram propósito muito interessante. Eu quero contar essa história para você agora. Uma pergunta importante: por que Deus pediu aos israelitas para pedirem joias quando eles saíram do Egito? Você lembra que Moisés falou no dia da Páscoa, quando eles estavam saindo na madrugada, antes de amanhecer, Moisés falou assim: peçam aos egípcios coisas deles, joias, metais preciosos, prata, ouro. E o texto é uma versão que eu li que fala inclusive roupas, eles deram, tudo que pedia eles deram e expulsaram os israelitas de lá, os judeus de lá. Por que Deus mandou pedir isso? Alguém pode dizer que foi uma forma de compensação pelo trabalho escravo. Eu já vi muita gente falando isso. Não, Deus mandou saquear o Egito, era uma forma de pagamento, de resgate por tudo que Israel fez. Não foi. Não foi. Até porque Deus não precisava. Até porque eles estavam indo para uma terra que mana leite e mel. Melhor do que o Egito, inclusive. Mais favorável. Uma terra que juntava 2 homens para carregar um cacho de uva. A uva na terra de Canaã era o tamanho de uma laranja, meu irmão. Então Deus não estava preocupado que faltaria condições, porque Deus já conhecia a terra e sabia que era a melhor terra do planeta. Então Deus pediu através de Moisés que eles saqueassem o Egito, pedissem ouro, prata, metais preciosos. Não foi por esse motivo. Já vi muita gente pregando sobre isso. Não foi como uma forma de reparação. Mas eles fizeram isso. Diz assim o texto, em Êxodo 12:
Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata, joias de ouro e roupas. E o Senhor deu graça aos olhos dos egípcios, e estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Eu quero te fazer uma pergunta: para que foi aquele material? Sabe para que foi? E agora você vai ficar de cara para que foi. Êxodo 25, de 1 a 9, diz assim: disse o Senhor a Moisés. Agora você vai descobrir para que foi. Diga ao povo de Israel que me traga suas ofertas. Aceite as contribuições de todos cujo coração se dispuser a doar. Aqui está uma lista das ofertas que você vai aceitar deles. Olha o que Deus fala: ouro, prata, bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra para confeccionar tecido. Deixa eu te falar uma coisa: o que Israel era no Egito? Escravo. Uai, como é que escravo vai ofertar isso aqui? Escravo não tem ouro, não tem prata, não tem bronze. Linho fino, tecido colorido. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: só tinha tecido colorido elite. Se você olhasse para a nação de Israel, era uma roupa bazé, como diz aqui em Goiás, um negócio assim, burro fugido, sabe? Aquela roupa que parecia que tinha um ano que não lavava, aquela cor sem lavar, aquela roupinha puída, roupa de escravo, gente. Agora Deus estava pedindo o quê? Roupa colorida, de azul, de púrpura, linho fino, ouro, prata. De onde veio isso? Me fala de onde veio isso? Ah, agora você descobriu de onde veio. Então foi o material que eles tiraram do Egito quando saíram. Foi por isso que Deus pediu. Olha só: pele de carneiro tingida de vermelho, couro fino, madeira de acácia, óleo de oliva para as lâmpadas, especiarias de óleo de unção para o incenso perfumado, pedra de ônix e outras pedras preciosas para serem fixadas no colete e peitoral do sacerdote. Instrua, olha isso que Deus está falando: instrua os israelitas a construírem para mim um santuário para que eu viva no meio deles. Devem fazer esse tabernáculo de mobília de acordo com o modelo que eu lhe mostrarei. Para que Deus queria aquele material? Para fazer uma casa. Para quê? Para quê, gente? Para morar no meio do seu povo. Sabe o que Deus mandou fazer? Desde lá de trás Deus tinha um plano. Eu vou levá-los para o deserto. E eu vou construir lá no meio do deserto uma casa para que eu more no meio deles. Agora você sabe por que Deus ficou irado contra a nação de Israel. Porque aquele ouro que eles colocaram na orelha, os pendentes de ouro, e quando Arão pediu, falou assim: então tá bom. Eles viraram para Arão e falaram assim: tá demorando demais esse Moisés. É mais de um mês, o cara sumiu. Quem sabe onde ele está? Faz uns deuses aí, ou um Deus para nós, que acaba de chegar a gente na terra. Moisés falou: então tá. E o Arão falou: então tá bom. Manda as mulheres, os jovens de vocês, quem tiver com pendente no nariz, na orelha, traz, e trouxeram, e ele fez um bezerro de ouro. Eles estavam adorando aquele bezerro. Sabe por que Deus ficou chateado com a nação de Israel? Porque eles desvirtuaram o propósito do recurso. Deus queria construir uma casa para morar com eles no deserto, o período da travessia, e eles fizeram um bezerro de ouro para fazer ele chegar depressa na terra. Enquanto Deus falava de relação, eles queriam apenas chegar na terra. Enquanto Deus queria fazer uma casa para morar no meio deles. Gente, vou falar uma coisa para vocês: o eterno, nunca tinha acontecido isso. Deus falou assim para Moisés: faz uma casa para mim, e essa casa vai ser diferente de tudo o que você já viu. Essa casa vai ser uma casa móvel, porque eu vou andar com eles. Eu vou andar, o nome é tabernacular, que é estar junto, morar. Deus mandou fazer uma casa móvel para ele morar junto com o seu povo. Deus falou assim: agora que é o meu povo, eles não são mais meus escravos, são meus filhos. Agora eu faço uma casa, eu vou morar com eles. Enquanto Deus queria tratar de relação na travessia, eles queriam era chegar logo, porque estava de olho o quê? Na terra. Será que isso não está acontecendo com a gente? Será que a gente tem tempo para ouvir Deus? Será que a gente tem coragem de pegar tudo que Deus nos deu e falar assim: o que o Senhor quer que eu faça com isso? Está à disposição da sua vontade? Ou a gente está com o nosso coração só em chegar em algum lugar? Quero te falar uma coisa: pior do que não chegar é chegar e ver que não valeu o esforço. A mente ainda era escrava. Deus falou assim: olha, eu quero sentar com vocês. Se você olhar, a partir do
o Êxodo, capítulo 23, 24, 25, até o capítulo 31, Deus estava dando instruções para Moisés sobre uma relação, Rony. Falando sobre a lei cerimonial, a lei civil e a lei religiosa, entregando como é que tinha que ser, como é que era para fazer as ofertas, como é que Deus habitaria, o que podia, o que não podia. Deus estava estabelecendo um norte para uma relação de família. Eu imagino Deus e Moisés conversando no cume do monte. Deus falando com Moisés, falando assim, olha, eu estou muito feliz de estar aqui, porque afinal de contas agora minha família está reunida. E na travessia a gente vai fazer uma aventura juntos. Israel só olhando para o relógio, falou assim, não, tá tarde, vambora, cadê esse Moisés? Sumiu, eu quero é a terra, estou de olho naquele lugar. Será que a gente não está fazendo isso? Será que os nossos olhos não estão nas coisas? Em chegar a algum lugar para desfrutar das coisas, no lugar de ficar no lugar onde Deus já nos colocou para desfrutar das relações, de um quem e não de um quê? Hein, gente? A gente precisa refletir sobre isso. Deus falou comigo sobre 3 modelos mentais. Primeiro, modelo escravo. É o medo de morrer, o medo de não ter. Segundo, modelo religioso. Então tá, tem um modelo religioso. Sabe qual é o modelo religioso? É o modelo que faça nos deuses que vão adiante de nós. É o modelo do bezerro de ouro. O modelo religioso é o modelo do faça nos deuses que vão adiante de nós, para garantir que a gente chega. O modelo religioso é fazer uma divindade para garantir que tudo vá bem, que tudo dê certo. O modelo religioso é buscar a Deus só para garantir que os meus planos, que a minha vontade, que a travessia vai ficar mais fácil. Eu não vou ter sede nem fome e que vai ser rápido. Eu preciso chegar na terra prometida depressa. Será que a gente não está fazendo isso? Qual é a razão da gente estar aqui agora de manhã? Por que nós estamos aqui, irmãos? Será que não é para falar o que Israel falou para Arão, faça nos deuses que vão adiante de nós? Ou será que a gente tem a coragem de dizer para Deus, falar assim, pode demorar o tempo que for, faça uma tenda e habite conosco no meio do deserto, para que nós te conheçamos, para que a gente experimente quem é o Senhor. Sabe por que Deus não marcou uma data? Porque o tempo não interessava. Deus não marcou data, Deus não falou assim, estou tirando vocês hoje e daqui tantos dias vocês estão lá. Por que Deus não fez isso? Porque o tempo era relativo, o tempo não era essencial, porque o mais importante é que Deus usaria a travessia para trabalhar na nação de Israel o senso de família, o senso de propósito, para que eles existiam. Por isso que Deus não marcou uma data, Deus não falou assim, daqui 40 dias vocês vão estar lá, porque a média seria 40 dias. E para encerrar, eu quero passar para o Rony, para ele poder falar também. Israel queria a terra como promessa, mas Deus queria que eles fossem a promessa da terra. Deus aumentou o caminho para uma relação se estreitar. Ele não marcou a data de chegada. Faça uma coisa, quando você chegar na sua casa, faça uma coisa, para você ficar perplexo. Coloca assim, travessia do Egito à terra prometida, você vai ficar chocado. Eles poderiam ter ido margeando o Mar Grande, que era o que nós faríamos. Demoraria em torno de 40 dias, um pouco mais, um pouco menos, a pé, aquela grande multidão chegaria. Deus leva eles a fazer um triângulo, uma coisa horrorosa, absurda. Sabe por quê? Para trabalhar aquela relação. Depois, vê a questão do mapa e vê a trajetória e fala assim, não acredito, era só fazer uma linha reta. Chegava. Deus falou assim, não estou preocupado, vai chegar logo. Não é para andar logo. Nós vamos sentar, vamos conversar. Tem o maná, codorna, tem a água que brota da rocha. Durante a noite tem a coluna de fogo para esquentar vocês e afugentar os animais e os insetos peçonhentos. Durante o dia tem uma nuvem para o sol não queimar vocês. Vamos conversar. Eu vou pôr mesa. É um Deus e o seu povo, é um pai e seus filhos. Será que a gente não está ignorando essas coisas? Deus falou, não tem tempo não, é o tempo que durar. Para encerrar, quando eles chegaram 40 anos depois, a terra tinha gente que não significava aquele lugar. Era a última recomendação. Quando eles chegaram, eu digo que Deus batizou eles 2 vezes. Quando Deus passou eles pelo Mar Vermelho, Ele batizou a nação. Ele foi um batismo. Ele foi um batismo.
para sair de uma mente escrava e adquirir uma mente de filho. Deus batiza eles agora numa nova consciência de filhos para entrar na terra. Olha que coisa interessante. Fez eles passarem o Jordão. E quando eles passam o Jordão, é um segundo batismo. Ele falou, agora vocês são filhos, e agora vocês vão entrar na terra como filhos. Lembrem de uma coisa, tem gente morando aqui que não dignifica essa terra. Essa terra não está abandonada, tem gente que mora. Mas eu estou mandando embora o povo que mora aqui, porque eles não dignificam a terra. E eu já tinha prometido essa terra para vocês. Agora meus filhos vão dignificar essa terra. Eu quero te fazer uma pergunta antes de passar para o Rony. Você dignifica o que Deus entregou para você? Tudo. Sabe o que é dignificar? É tornar digno do seu pai. É fazer com que as pessoas olhem para você e falem assim, eu sei de onde veio isso. Eu conheço a natureza desse negócio. Isso não veio desse lugar, isso veio do céu. Isso só pode ter vindo de Deus. Que a gente possa refletir sobre isso. Bom dia, igreja do Senhor Jesus, noiva de Cristo, igreja abençoada. Que alegria estar aqui com vocês, com um convite maravilhoso de estar aqui com o Raul, com a casa do Raul e com tudo que é a experiência que ela vive, né? Sabe, Raul, você falou assim, comentou aqui sobre uma circunstância que eu ainda não sei, mas nós vamos saber, né? E orar junto, compartilhar. Mas eu estava pensando assim, a força de uma notícia. O que é a força de uma notícia quando a gente recebe uma notícia que a gente não está esperando? Então, vamos usar o diagnóstico. O que é a força de basta um diagnóstico para mudar tudo. Para tudo perder importância. Aquela importância que a gente dava. Vocês já viram assim, alguém falando perto de você? Talvez você não passou essa experiência. Me tiraram o chão. Já passou por isso? Já ouviu alguém? Agora, você já viveu isso? Uma situação que você falou assim, ó, me tiraram o chão. Eu não sei onde eu piso, onde eu seguro. Parece que eu me soltar no ar, uma sensação de cair e não para mais. Basta um diagnóstico para a gente ter movimentado em tudo que a gente tinha de garantia, de certeza, de expectativa. Para a gente encarar, os seus olhos mudarem num segundo, num minuto. De todas as expectativas anteriores, de aquilo que você punha muito de você, de repente, acabou. E a Bíblia fala algo muito importante sobre isso. O Senhor Jesus lá, através do escritor de Hebreus, nos ensina algo. O inimigo, no capítulo 2, 14 e 15, ele vai dizer que o diabo nos domina pelo medo da morte. Há um domínio do inimigo sobre nós, um controle. E o controle é o medo da morte. O que é morte? Morte é perda. Então, quando entrou uma criança lá em casa, foi alegria, né? A gente perdeu aquele casamento de 2 jovens casados, né? Em nome de uma criança. Mas aquilo significa o quê? Aumento, desenvolvimento. Não deu 2 meses para eu ter 1 mês, nem lembro. Eu fiquei tão assim que eu nem lembro se era 1 mês, 2 meses, para eu ter um diagnóstico. E abalar profundamente o que eu pensava de Deus, da igreja, de tudo que eu tinha vivido até ali, de todas as minhas confianças, acabou. Aquilo tudo tem uma rachadura. Entende? Como exemplo, né? Então, ali Deus nos leva para lugares que a gente não gostaria de atravessar. Não é isso? Caminhos que nós não gostaríamos de passar. Lá, como nosso amigo Paulo fala, né? Paulo Júnior fala dessa travessia da maturidade da ovelha lá do Salmo 23. E você está lá no conforto das águas tranquilas, dos pastos verdejantes, mas de repente você vai passar pelo vale da sombra da morte.
Então, lá no vale da sombra da morte tem uma palavra: não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Só que essa construção de não temerei mal algum, primeiro na nossa vida ela vem com um profundo medo da morte, um profundo medo da perda. Então você estava falando desse primeiro medo do povo de Israel, né? Medo da perda. Depois você falou do medo da subsistência, porque como é que nós vamos lidar com isso agora? Como é que nós vamos passar esse processo? Como é que vai ser amanhã? Porque a notícia vem e te desestrutura, mas os dias não param. Amanhece todo dia. Vontade é ficar dormindo, tem visto? A vontade é ficar dormindo. Mas amanhece. As demandas te chamam, o povo te chama, e aí? Aí é o segundo medo. Se você vai ter subsistência. O que é subsistência? É a garantia. Essa sensação que você não tem garantia que vai... O que você vai fazer amanhã? Como é que você vai lidar com isso, sabe? Como é que se dará? Depois vem essa questão de tentar buscar em Deus o poder para resolver a notícia. Não, bom, Deus não resolveu. Deus não impediu. Não, mas Deus estava, né? O Deus, sabe? Aquele Deus que nós tínhamos a garantia dele não impediu disso de acontecer comigo. Agora ele vai ter um poder para curar isso aqui, né? A gente começa a pensar agora como é que é o poder, qual que é o nível de consagração, de troca que nós vamos fazer com a entidade. Por isso que a gente faz bezerro de ouro. O que eu tenho que pagar para agora Deus que estava desavisado permitiu, ou Deus que eu não conhecia bem permitiu? Não, mas Deus é misericórdia. Nós vamos trazendo essas palavras, né? Deus vai então fazer um poder para resolver a parada, para a gente não passar pelo dano. Por quê? Porque a gente quer um controle. E aí, o Deus que eu pago é o Deus que eu tenho controle. O Deus que eu pago como? Eu pago na novena, eu pago na campanha de jejum, eu pago nas madrugadas. É o Deus que eu pago. Até com oferta, né? Dízimo. Esse é o Deus, então, que eu quero ter controle sobre ele, porque ele é muito doido. Como é que ele vem com as notícias? Como é que ele permite a notícia? Então é o Deus que eu quero controlar. Depois, eu quero chegar num ambiente protegido. Eu fico olhando, tentando chegar nesse ambiente protegido. Tem gente que fala até que eu quero morrer. Quantas vezes eu pensei isso, rapaz? Quantas vezes eu falei assim: Deus, você não quer me levar, não? Circunstâncias. Já passou por isso? Alguém que já fez essa oração? Né? Que eu cheguei para um ambiente que não tem essas coisas. Que não tem essas coisas. Sabe, gente, é lícito, porque nós somos gente. Somos humanos. Né? Eu sou humano. Entendeu? Então nós queremos o ambiente garantido e não sermos o morador que lida com o ambiente, que se responsabiliza pelo ambiente. Nós queremos um ambiente, chegar lá onde as coisas estão lá organizadas, nós queremos fugir. Então muitas vezes nós queremos sair da casa dessa mulher para arrumar uma outra que seja um ambiente garantido. Muitas vezes nós queremos sair de um ambiente espiritual para ir para outro, para ver se lá é um ambiente garantido. Uma igreja, por exemplo. Né? Nós queremos mudar de trabalho para ver se no outro a gente tem um ambiente garantido. E a gente vai tentando isso. A gente quer um ambiente protegido para não ser um morador seguro. Né? Então, na insegurança que a gente tem como morador, a gente quer o lugar garantido. O ambiente garantido. Protegido. Então, onde tem um ambiente, um lugar, uma situação, uma circunstância que pode ser protegida, mas eu não sou. Por quê? Porque eu não sou um morador seguro. Eu não sou uma pessoa que tem segurança que eu vou lidar com isso aqui.
E aí, é nessa hora que a gente demonstra a nossa timidez, que é esse medo da nossa vulnerabilidade que você falou. Porque a vulnerabilidade, gente, mexe no nosso medo, na nossa culpa e na nossa vergonha. A vulnerabilidade é quando Deus aparece no jardim e tira a roupa do homem. Falando assim, mas que fantasia de árvore é essa? Né? O homem querendo esconder a sua malícia, o que ele fez? Ele chamou muito mais atenção. Ele encontrava aquele homem nu. De repente agora você encontra uma fantasia de árvore. Chama muito mais atenção. Né? Então, a timidez é esse orgulho profundo que nós temos, em que nós queremos ir a processos que nós temos garantia, certeza, poder, controle. Muitas vezes eu não estou melhor, talvez financeiramente, porque eu não quero me expor na minha timidez. Eu quero ir trabalhar e atuar onde eu tenho certeza que você vai falar, ô Rony, você é top, você é bom aqui, você está garantido. Será que eu quero arriscar onde se o Raul vai falar, ficou tão bom assim? Será que eu quero ir num lugar onde eu posso ficar exposto? Será que eu quero trabalhar a minha casa numa relação? A gente fala de relação, irmãos. Falar de relação é fácil, viver que é um negócio. Você tem coragem de expor sua timidez de verdade? Entende? Então, será que eu vou conseguir encarar essa circunstância aqui? Será que eu não vou ficar exposto para todo mundo? Então a gente não quer. Mas nós somos humanos, irmãos. Falar. Eu falo isso aqui com temor e tremor, porque eu sei o que é notícia. Eu não sei qual que é a próxima, eu já estou até preocupado. Eu venho recebendo tanta notícia. Tem irmão que chega assim, Rony, não quero ficar muito perto de você não, irmão, que o negócio aí tá meio assim, movimentado. Eu falo, ô irmão, tem misericórdia, fica aqui comigo. Né? Não deixa sozinho nessa parada. Meus irmãos, o meu coração tem uma série de medos. Perdão. Tem uma série de medos. Eu tenho medo desses diagnósticos que estão parados lá em casa. Estou com um menino lá que veio, o Senhor guardou o olhinho dele, mas assim, irmão, tem que fazer um ano de exame. Todo exame, o médico nunca fala para você assim, não, está resolvido, pode ficar tranquilo. Não, fala assim, ó, você ficar atento, você vai nos exames, tal, porque qualquer hora, rapaz, quem é pai e mãe aqui sabe. Agora, é nos meus medos, é na minha timidez que o diabo me controla. É nesse medo da morte que o diabo tem poder sobre mim. Aí como é que você vem aqui na igreja, na frente, falar que o diabo tem controle sobre você? Não é de Deus isso não, é. Entende, meus irmãos? Quantas vezes eu ainda não sou pego? Isso é só eu. Quantas vezes ainda não sou pego numa disposição de comprar a Deus? De estar fazendo uma oração lá, tentando que Deus movimente alguma coisa, e eu já defini que é o bom para mim. Fala a verdade. Será que é só eu nessa parada aí? Será que eu estou sozinho nessa? Se tiver uns 2 irmãos aqui para me tirar dessa vulnerabilidade, levanta a mão. Se tiver 2 irmãos aqui que faz de vez em quando. Como é que é? Claro, tem um. Me salvou aqui na frente. Sabe, irmão, Jó falou um negócio muito importante sobre mim. Jó, no capítulo 3, 25, falou o seguinte: o que eu tinha medo veio sobre mim. O que eu temia me sobreveio. Coisa forte. É tão importante que tem uma cena em Jó. A Bíblia vai falando só das coisas boas de Jó. E aí você pensa, né? Porque o Deus
do texto de Jó é um Deus muito interessante, porque ele chega e fala assim, o inimigo. Então Satanás veio prestar conta diante de Deus. Olha que coisa terrível. Está o anjo, Gabriel, Miguel, está o Satanás, é anjo também, trabalha para Deus também. Olha que coisa, irmão. Explica isso aí. Prestando relatório. Aí o Satanás não estava dando moral para Jó, viu, Jó? Ele não está dando moral para Jó, não perguntou sobre Jó, não está interessado em Jó, até que o assanhado de Deus é assanhado, irresponsável. Não, fala para mim se eu não acho Deus irresponsável nas notícias que eu recebi lá em casa, no primeiro momento. Fala, uai Deus, eu tô de brincadeira, eu tô lá crente, orando. Ele não quer não, irmão. Ele não quer. Eu não quero, irmão. Me dói profundamente, tô rindo aqui para não chorar. Aí Deus fala assim, ô Satanás, você viu o Jó? Vou tomar banho na soda. Dá vontade de xingar. Não, estou falando assim na perspectiva da notícia, tá, irmãos? Estou brincando com os irmãos aqui, mas na perspectiva da notícia. Ai, Deus, o que é isso? Eu estou aqui caladinho, rezando todo dia para Satanás não me ver. Você vem e chama atenção. Viu meu servo Jó, que ele é bacana, que ele é joia? Aí o Satanás, mas você dá tudo para ele, ué. Ele tem controle sobre o senhor. Deixa eu tirar tudo dele. Vai lá e tira tudo. Mas tirou tudo dele, dinheiro não, tirou tudo dele, que era o homem mais poderoso, mais sábio, né, mais espiritual, mais tudo que você quiser da época. Tirou tudo que ele tinha, de repente amanheceu pobre. Só que morreram os 10 filhos de Jó. Fala para mim. Mas tem uma cena interessante antes disso. Que os filhos saíam para festar. Eles se encontravam nas casas. Fazer festa, comer. Onde que o Jó estava, Raul? Estava na festa? Não, o Jó ficava dentro de casa. Ele não era presente na festa. E o Jó ficava de madrugada levantando para fazer sacrifício. Porque quem sabe algum dos filhos do Jó cometeria algum pecado, e eu já fiz a reza para gerar o perdão desse filho, que quem sabe geraria algum pecado. Fala para mim se Jó não morria de medo dos filhos dele ter um problema com Deus, Deus levar algum filho dele. O que eu temia veio sobre mim. Essa é a conversa minha com a minha esposa. A balada de todas as 12, de quem já perdeu um, de quem já... O primeiro já estreou com um diagnóstico, aquela coisa toda. A nossa conversa lá fala, amor, enquanto nós não entregarmos como Abraão só teve o filho de volta quando ele entregou o filho para Deus. Entrega para Deus para morrer, para que você tenha de volta. Entende o que eu estou dizendo, irmão? Entende? O que é entregar para Deus no altar? É o seguinte, Senhor, é do Senhor. O que o Senhor vai fazer? É do Senhor. Só nessa disposição de fé que Abraão teve o filho dele. Por que Deus fez isso? Porque Abraão cuidava daquele menino de uma forma tão medrosa. Era o único, depois de tanto tempo. Só de promessa ele esperou 25, não é isso? Agora que veio aquele menino, nós temos que proteger. Deus falou, vai lá e entrega para mim. Pelo amor de Deus. Está de brincadeira. Deus é muito... Deus não quieta, irmãos. Deus não quieta. Aí quando Abraão vai entrega de verdade o filho, entendeu que o filho não era dele, Deus então fala, agora você pode cuidar desse filho. Irmãos, isso eu falo aqui, dentro de mim aqui, irmãos. Eu vou te falar. Mas, irmãos, não tem o que eu fale para Deus, tem o que eu faça para Deus para agradecer o homem que está sentado nessa cadeira aqui.
Eu acreditava num Deus, eu tinha certeza num Deus que era o seguinte: Ele protegia a gente. De tudo. E eu entendia que o pecado era uma coisa errada que a gente fez. Um Deus que tinha as regras para a gente cumprir. Então era o errado que a gente fez, que põe a gente no risco de perder essa proteção. Até que eu entendi, irmãos, que tudo que eu tinha era medo de Deus. Eu queria ver nesse Deus protegido, então eu queria uma vida protegida, eu queria tudo protegido, relações protegidas. Até que eu entendi que esse Deus, ele vai frustrar você igual ele frustrou Jesus. Jesus falou uma frase na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Deus frustra a gente. Mas aí Jesus nos ensinando na cruz, Jesus está nos ensinando na cruz, exposto na sua vulnerabilidade. Ele fala assim: só tem uma consciência para demonstrar. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, eu descanso na sua vontade. Pai, eu descanso no seu amor. Pai, eu descanso no Senhor. Eu entrego para o Senhor na sua bondade, na sua misericórdia, que me seguirão todos os dias da minha vida. Aonde? No vale da sombra da morte. Até que eu não tema mal algum. Irmãos, quando eu parar de temer, que ainda tem muito medo de mim, mas quando eu parar de temer, meu irmão, o diabo perdeu total domínio sobre mim e eu sou um risco alto para o inferno. A Bíblia fala que o amor vence o medo. O amor vence o medo. Tem um filósofo chamado Spinoza. Ele foi citado por um psicanalista chamado Erich Fromm, falando assim que amor é potência. Amor é potência. Amor é a sensação de estar tão potente e pleno que ninguém pode me tirar o suficiente para me destruir. E para aquilo que a vida vai me trazer, tem resposta guardada dentro de mim. Foi por isso que Deus providenciou a comida e depois trouxe o homem e a fome. Quando a fome chegou, a comida já existia. Entende? Então, por isso que conhecimento, segundo o apóstolo Paulo, está relacionado a conhecimento. Amor está relacionado a conhecimento. Por quê? Porque a consciência da inteireza de Deus dentro de mim me faz perceber que dentro de mim há força para toda e qualquer circunstância. E à medida que eu vou me entregando ao Senhor numa experiência de espiritualidade realmente profunda, como o Raul falou, não de querer o resultado, mas de entender quem é esse Deus que me tirou do Egito, quem é esse Deus que eu quero conhecer. Aí, meu irmão, qualquer gigante da terra eu consigo lidar com ele. Qualquer ambiente desprotegido, eu posso ser um morador seguro, inclusive que dará a vida por aquele ambiente. Então, a Bíblia diz que Jesus aprendeu à medida que sofreu. Então, vou te falar um negócio. Você saiu, perdão da palavra aqui, você tem que falar mais crachado. Você saiu da vagina da sua mãe, no dia seguinte você já está sofrendo. No momento seguinte você já está sofrendo, já estão cortando você, arrancando pedaços, né? Corta um umbigo. A comida já não chega pelo umbigo, já tem que fazer esforço para mamar. E ali, meu irmão, é a jornada da pessoa que o Senhor quer forjar. Uma pessoa inteira, tão inteira que ninguém pode tirar mais nada. Amém ou não, irmãos?
Então a travessia é o arrependimento. A travessia para Deus é voltar. Canaã é uma terra que a gente estava voltando. Não era a terra que a gente estava indo. Entendeu? Era a terra da promessa, era uma terra que a gente já estava voltando. Adão não entendeu que é para voltar para o lugar. E não vestir uma fantasia. E não esconder os medos, não esconder as feridas. É para voltar para o lugar. Deus estava com um problema com Adão, não é porque ele não estava no endereço certo, dentro do jardim, é porque ele não estava no posicionamento, na postura correta diante do Pai. Entende? Então arrependimento é o seguinte: eu vou voltar para o meu lugar. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E entender e conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento, que preenche você, que vai te dar uma dimensão da altura, do comprimento, da largura, mas principalmente da profundidade. Espiritualidade é profundidade, fé é profundidade. Fé não é negação. Tem muita gente que fica usando a fé para negar o problema. Não, fé é luz suficiente para encarar toda e qualquer circunstância. E que Deus abençoe a nossa vida, né, meu irmão? Em nome de Cristo Jesus. E nós sabemos, Rony, que esse testemunho que você tem dado para nós é muito inspirador. Eu tenho falado que a casa do Rony é uma das casas mais inspiradoras que a gente conhece. Testemunho vivo de viver na palavra, viver a fé a cada dia. Estamos atravessando, amém, irmãos? Dando um novo significado para a vida. Você é filho. 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 Então, você vai experimentar coisas que um escravo não experimenta e que um servo não experimenta. Amém? Glória a Deus. Quero que você fique em pé. Nós vamos ministrar de novo aquela canção: Te amo, Deus, sua graça nunca falha. Nós vamos fazer isso como uma oração. Obrigado, Espírito Santo, nessa manhã. Travessia. Obrigado, Senhor. Ministra o Senhor nessa manhã conosco. Te amo, Deus. Te amo, Deus. Diga para Ele: Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Será que você pode dizer: És fiel? Declare: És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz, declare: Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és. E eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Mais uma vez: és fiel em todo tempo. Declare: És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu
cantarei da bondade de Deus. Senhor, essa é a nossa fé. É nisso que nós cremos. Sabe, meu irmão, minha irmã, nessa manhã eu quero te abençoar. Que a sua fé seja uma fé capaz de sair e não apenas de chegar. Presta atenção no que Deus está falando conosco. Não apenas de sair e chegar, mas de durante a travessia viver todos os processos de Deus, ser levado aonde Ele quiser, porque um filho quer estar aonde o pai está, não importa o lugar. O bom é aonde o pai está, mesmo que seja um deserto, mesmo que não haja água, mesmo que não haja comida, e você não ousará perguntar a Deus sobre a sua subsistência, porque você não vai insultar o seu pai, que pode todas as coisas e te ama mais do que todo mundo. É nesse amor, Senhor, que nós firmamos a nossa fé. É nessa convicção. Nessa manhã nós entregamos o nosso tudo. O nosso tudo. Não permita, Senhor, que a gente faça bezerros de ouro na nossa vida, desviando o propósito dos recursos. Porque quando o Senhor quer construir um tabernáculo para morar com a gente, não deixa, Senhor, a gente querer chegar rápido a algum lugar. A gente precisa querer chegar no momento que o Senhor quiser para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero dar um aviso, mesmo em pé como você está sobre a responsabilidade de repartir nessa manhã. Está o nosso QR Code, nós temos os nossos desafios como igreja, né? As nossas necessidades de recurso, né? De manutenção do ministério. Então eu quero, nesse momento, compartilhar com você o privilégio de poder compartilhar, de poder contribuir. A Bíblia diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. A gente significar os nossos recursos naquilo que é certo, não fazendo uma barganha, amém, irmãos? Não fazendo da maneira certa, não esperando receber algo, mas entregando como aquele que já recebeu e pode retribuir e pode compartilhar, amém? Então fica aí de acordo com a liberalidade do seu coração. Nós temos durante o mês muitos desafios, muitos compromissos, e a gente conta também com a sua vida, amém? Quero orar encerrando agora. Você tem uma semana de primeira, porque nós estamos começando hoje aqui agora. Que a sua travessia seja uma travessia bem-aventurada, amém, meu irmão? Uma travessia na presença de Deus, na presença de Deus. Pai, nós entregamos esse momento onde a família de Deus se reúne. O privilégio de a gente poder compartilhar a sua palavra, te adorar, meditar no Senhor, estarmos juntos nesse primeiro dia da semana. Que a nossa travessia seja no modelo de Deus e que a gente dê um novo significado para ela. Nós te abençoamos com o amor do nosso Pai, a graça do seu Filho bendito e a comunhão do Espírito Santo sobre nós durante essa semana. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Vá em paz.